Me parece que o jogo contra o Atlético Goianiense é o jogo de descansar. É o jogo de assumir um outro risco. Não sei se o senhor não tem informação mais concreta sobre isso, mas acho que é o ponto de agora preserva porque está numa posição estável na tabela do Brasileiro e precisa jogar forte contra o Nacional na quinta-feira em Montevidéu. A informação que eu tenho é a seguinte, PVC, e Marinho, já há um movimento, né? O São Paulo voltou ontem de madrugada, eles chegaram em São Paulo por volta das 3h30, e hoje é folga do elenco. E aí o São Paulo se reapresenta amanhã para o jogo contra o Atlético Goianiense. Mas já há uma informação na mão da comissão técnica de que alguns jogadores precisam ser preservados neste final de semana. E eu vou citar dois que me contaram: Luiz Gustavo e Caleri. Dois jogadores precisam dar uma estacionada para não ter risco de lesão, para não ter risco de estourar. Então, enfim, o staff físico, o staff médico, eles já passaram para a comissão técnica do Zubeldia essa informação de que precisa parar alguns jogadores. Ontem o Lucas, na saída de campo, eu perguntei para ele se era hora de dar aquela equilibrada pela importância das competições e tinha acabado de classificar na Copa do Brasil. Ele disse que não, que se sente bem, que é para jogar e é importante jogar porque está no pelotão de cima do brasileiro. Essa é uma opinião de um jogador que se sente bem, mas a comissão técnica vai analisar e vai tomar a decisão a partir de amanhã na reapresentação, diante daquilo que os médicos e os preparadores físicos e os fisiologistas passarem para os Zubeldia e para os seus auxiliares de informação. Então eu vou falar para vocês que a tendência é um time muito mexido mesmo contra o Atlético Goianiense. E aí sim você vai com a carga máxima no jogo contra o Nacional na quinta-feira em Montevidéu. Então, assim, não é nem uma questão assim de vai poupar por poupar, os jogadores estão se sentindo bem, como disse o Lucas. É uma questão de ordem física, fisiológica e também da questão médica. E isso vai ser levado muito em consideração, apesar do São Paulo estar trabalhando agora muito mais encaixado depois dessa conversa que teve pós-derrota do Cuiabá e do Vasco no Brasileirão, quando se tinha Copa América, data FIFA e você não tinha Libertadores e Copa do Brasil. Hernan, PVC, eu vou deixar um tema para vocês e vou tentar resolver essa questão de internet, que deve estar trancando um pouquinho na minha imagem, principalmente sobre o Marcos Antônio, jogador que foi contratado e que não conseguiu estrear, não conseguiu ter a sua sequência. Então eu vou deixar primeiro com o Hernan, depois com o PVC esse tema e vou tentar resolver essa picotadinha da internet. Eu já estou de volta aqui. Boa, eu ontem eu falei com o Marcos Antônio ontem, porque assim, o que aconteceu? Ontem, depois do jogo, os jogadores que não atuaram nos 90 minutos, ou quem não entrou, eles foram fazer um trabalho até que forte no campo da Serrinha, com meia luz no estádio e tal, e todos os preparadores auxiliares e o preparador físico trabalhando junto, inclusive o Zubeldia acompanhou esse treinamento junto com o Milton Cruz. Então era praticamente assim, um pós-jogo barra treino, e já com o preparador físico falando o que queria, dando trabalho realmente assim, pensando em campo reduzido, ações um pouco mais fortes para quem não jogou e para quem não atuou os 90 minutos. Então, assim, foi um trabalho à vera, antes da viagem de volta. Tanto que o Zubeldia estava chateado pela expulsão e tal, acabou nem dando entrevista coletiva. O Marcos Antônio, falei com ele rapidinho e ele até brinquei com ele, falei: "Ei, quando vai estrear e tal?" Ele falou assim: "Não, no momento certo, estou evoluindo fisicamente, estou entrosando aqui, estou tranquilo." Então, assim, não senti um jogador incomodado, por exemplo, por não ter atuado ainda. Senti ele muito sereno, muito tranquilo. E aí depois, na coletiva, eu fiz a pergunta lá para o Carlos, que é um dos assistentes, é o equatoriano, que é um dos assistentes do Zubeldia, que acabou conversando com a imprensa na coletiva, e ele disse que, de fato, o Zubeldia entende que ele ficou um mês de férias, mais um mês fazendo só trabalhos físicos com o personal, e que ele não teve trabalho com bola. Então agora, né, que ele ficou à disposição no jogo contra o Goiás da semana passada,
Então já tem um período aí que ele está ficando à disposição, mas não está entrando, e nos treinos ele vai evoluindo nessa situação de bola, de entrosamento com os companheiros. Então é natural que a estreia dele aconteça já nos próximos jogos. Eu entendo que agora contra o Atlético Goianiense vai ser uma grande oportunidade do São Paulo colocar pela primeira vez o Marcos Antônio. Lembrando que o Marcos Antônio foi contratado, tinha a concorrência do Flamengo, e o que a diretoria usou para convencer o Marcos Antônio a aceitar a proposta do São Paulo foi assim: aqui você vai jogar, né? Aqui você vai ter condições de ser titular. Mas, claro, evidentemente o Zubeldia está sendo muito cuidadoso na questão física e na questão do entrosamento do jogador, PVC. Mas é possível que jogue já domingo, porque, assim, se você poupa o Luiz Gustavo pode jogar o Lisieiro. E se poupar Bobadilha, pode jogar Lisieiro e Marcos Antônio. Ou pode jogar Bobadilha e Marcos Antônio, eventualmente. É que o Bobadilha não é primeiro volante, não é visto como primeiro volante, né? Nem ele se vê como primeiro volante. Então, provavelmente vai ser o Lisieiro que tem treinado bem. Vai muito ao encontro do que a gente está falando lá. Essa história vem lá do jogo Cuiabá e São Paulo e do jogo Vasco e São Paulo. Dali ficou uma reunião que definiu da diretoria para o Zubeldia, cara, é melhor pensar assim. Em agosto vai ter que poupar. Em agosto descansa. Então vai descansar nesse momento. Importante dizer o seguinte, só pela crítica que eu fiz ontem, a questão das entrevistas coletivas, o Carlos Grueso, e que o Hernan citou, assim como o João Martins, deram as entrevistas coletivas de São Paulo e de Palmeiras, porque os técnicos, Abel Ferreira e Luiz Belgia, foram expulsos. E quando eles são expulsos, eles não podem dar entrevista coletiva. Mas no artigo, diga. Não, só um detalhe. Na CBF há essa permissão para o treinador dar a entrevista. Na Libertadores que não pode. Pelo menos isso eu ouvi lá no Allianz Parque ontem também. Então, foi uma opção do Abel, né? Uma opção do Abel que estava chateado, tanto que eu vou lá e consigo a entrevista com o Abel. E o Zubeldia ontem estava chateado, foi dar o treino lá, foi acompanhar o trabalho com os jogadores e depois decidiu não falar porque realmente estava chateado. Porque o argumento do Abel, do Zubeldia é o seguinte: ele tomou um cartão amarelo e aí depois ele pisa no campo, só que ele entra no campo para tentar apartar a briga. E aí o árbitro entende que aquilo era um ato de indisciplina, de invadir o campo, de entrar no campo, aquela coisa toda. Tanto que o quarto árbitro avisa o árbitro que o Zubeldia estava dentro do campo, e aí o árbitro retira o cartão amarelo e dá o vermelho direto para o Zubeldia. E aí o Zubeldia, claro, ficou chateado, né? Ficou irritado com isso. Claro que está sendo marcado aí pelos árbitros, já tem mais de 20 cartões, são 2 vermelhos e 17 amarelos, se não me falha a memória. Então ficou chateado e aí o Grueso acabou indo lá, Carlos Grueso acabou indo lá dar a coletiva, mas poderiam dar as coletivas ontem Zubeldia e anteontem Abel. Mas então eu acho o erro do Zubeldia e do Abel. Porque assim, eu tô me batendo nessa questão do que está no regulamento da CBF. O regulamento diz no artigo 121 que tem que ter entrevista coletiva de um técnico ou auxiliar técnico. Acho que devia ser. A gente não vê auxiliar técnico dando entrevista coletiva. O Thomas Tuchel estava super chateado porque o time dele foi roubado, entre aspas, no Arsenal e Bayern, quando o Gabriel Magalhães abaixou e pegou as duas bolas com a mão, a bola com as duas mãos. Meu Deus do céu, pensando bobagem. Olha o meme. O meme. O Gabriel Magalhães abaixou e pegou a bola com as duas mãos e o Tuchel foi lá dar entrevista do mesmo jeito. Eu respeito pelo público e pelo trabalho da imprensa que impede que o técnico deixe de ir. Eu lembro muito do caso do ano passado do Renato. Não é uma implicância com o Tite ou com o Abel ou com o Zubeldia. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, vamos respeitar o trabalho do cara que está lá para acompanhar a entrevista coletiva até às 11 da noite, que está lá esperando para trabalhar. É verdade que está acontecendo um cenário que o Arthur Jorge reclamou no outro dia, de um jornalista entrar na sala de coletiva e depois sair no meio da resposta, que está errado.
e muitas vezes acontece porque, por deficiência dos meios de comunicação, o repórter tem que bater o escanteio e fazer o gol de cabeça, tem que ir para a coletiva e depois sair para a zona mista para falar com o jogador. Então vamos criar uma regra, estou de acordo. Quem foi para a coletiva não pode sair antes do fim da entrevista. Estou de acordo, para não ficar abrindo e fechando porta. Estou de acordo. Agora, vamos respeitar o regulamento da CBF que diz que tem que ter entrevista coletiva. O Renato não pode sair para ir pra pegar um avião mais cedo. O Tite não pode deixar porque o Flamengo proibiu. O Flamengo proibiu o Tite. Quem é que proíbe o Tite de alguma coisa? Com a bagagem, com a experiência e com o estofo que o Tite possui, como é proibido de dar entrevista coletiva? E nesse ponto, acho que se não é por proibição, também tem um erro. Respeito a chateação do Abel e do Zubeldia, mas é para dar entrevista. Tem uma legião de repórteres ali esperando para fazer o trabalho deles, esperando a presença do treinador. É por respeito ao público e por respeito ao profissional que está ali esperando por isso.